O que Deus planejou para o homem e para a mulher? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Antes de existir o pecado, olha o que Deus diz aqui. A gente tem que pregar isso também em dias diferentes de casamento, amados. Porque às vezes, dia de casamento, o pessoal está muito ansioso com muita coisa. O pessoal está preocupado com a festa e tal. Aí, de repente, não presta atenção em algumas palavras. E hoje, né, título da mensagem, querido, acerca do divórcio. Versículo 24 do capítulo 2 diz: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Fala comigo bem forte. Fala para o seu irmão, olha, uma só carne. Diga para o outro, uma só carne. Uma só carne. Amém? O casamento é para Deus, o casamento era isso, amados. Deus, quando estabeleceu o casamento, não tinha um pecado. Acompanha comigo, nós vamos ler alguns textos hoje. Uma palavra de esclarecimento, de entendimento, de conhecimento. Deus, quando estabeleceu o casamento, não havia pecado. O casamento para Deus, segundo a palavra de Deus, é o seguinte: o homem e a mulher agora é uma só carne. Uma só carne, esse era o casamento. Mas o homem pecou. O homem caiu. O homem fracassou. O homem falhou. Quando falo homem, falo na humanidade. A humanidade sucumbiu. E por causa da consequência do pecado, é que na verdade chegou o seu divórcio. Vamos abrir a Bíblia, querido, em Gênesis capítulo 3, versículo 16. O homem pecou, amados, e trouxe consequências sobre o seu relacionamento. A queda de Adão e Eva, querido, trouxe consequências também para o seu relacionamento. E qual foi essa consequência? Olha o que está escrito no versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Isso aí basicamente atinge a mulher. Mas olha o que atinge o relacionamento dos dois. O teu desejo, Deus dizendo para a mulher, será para o teu marido, e ele te governará. Deus não queria que isso acontecesse, amadas mulheres de Deus. Porque isso, na verdade, se você não entende, isso aí não é submissão. A submissão já é a restauração de um casamento ideal. Isso fala de subjugar mesmo. Você não tem desejo. Era o que diz a palavra de Deus, foi a sentença que a mulher recebeu depois que houve o pecado. Era por isso que a mulher naquela época, amados, anticristo, e existem alguns países que ainda vivem isso, esse legalismo imbecil e diabólico. Mas a mulher é tratada como um cachorro. Tem alguns lugares que a mulher não pode nem andar do lado do marido. Tem que andar atrás. Pode nem ficar na mesma linha do marido. Porque isso foi uma sentença que Deus estabeleceu quando a mulher caiu. E falou: olha, o teu desejo será do teu marido. Você não terá desejo. A mulher saiu da posição, amado, de estar ao lado do marido. Porque Deus, quando fez a mulher, tirou da costela, mostrando assim que a mulher devia estar ao lado do marido como companheira. Mas por causa do pecado, por causa da falha que Eva cometeu em influenciar o marido para o mal, Deus sentenciou essa mulher e falou para ela: olha, agora você não tem desejo. O seu desejo é o do seu marido, e ele te governará. Que coisa, hein, amados? Trouxe uma mudança no relacionamento do homem e da mulher. Isso afetou também o homem, é claro. Porque antigamente ele tinha uma companheira. Antigamente ele tinha uma mulher que ele podia compartilhar coisas. Antigamente ele tinha uma esposa que podia falar coisas e ouvir sem nenhum problema, catar e entender, discutir, argumentar e tal. Cada um pensar alguma coisa, depois, é claro, tomasse uma decisão. O homem tomaria uma decisão baseada nisso. Mas a partir do pecado, a mulher basicamente acabou a sua possibilidade de nem argumentar com o marido. Você pode observar que até nos casos de homens de Deus, isso se verifica de uma forma muito clara. Abraão, casado com uma mulher de Deus chamada Sara, mas essa mulher Sara chamava Abraão de quê? Senhor. Só você tem ideia como que isso era forte, amados. Senhor, você é meu Senhor.
A mulher perdeu o direito, amados. E isso acabou influenciando no relacionamento. Por quê? Porque o homem ficou boçal e soberano. A mulher virou um objeto. Porque ele governava a mulher igual governava boi, igual governava vaca, igual governava o que ele quisesse. Isso atrapalhou e influenciou o relacionamento, amados. Quando observam isso, observam dessa mesma forma, digam glória a Deus. Amém, amados? Estão percebendo, estão acompanhando? Amém ou não amém? Amém? Influenciou o relacionamento, porque antigamente não era assim. Não era assim. Tanto não era que Eva chegou para Adão. Pensa bem, olha só, come dessa fruta. Eu comi, ó, legal e tal. Ou seja, tinha diálogo, apesar de ela ter levado o marido para fazer besteira, mas tinha um diálogo, tinha um relacionamento. Depois disso, amado, puf, acabou. Você agora tem um Senhor, e esse Senhor é o seu marido. Ele te governará. Mudou o relacionamento do marido e mulher. Que antes, no início, quando Deus pensou, era uma só carne, de uma coisa onde existia tudo em comum, passou agora tudo ser de propriedade do homem, e junto com essa propriedade toda, ele ganhou uma mulher, onde ele governava, ele dominava, e se ela quisesse alguma coisa, cala a boca, você não tem mais direito de falar mais nada. Você entende, amado, o que o pecado fez? Influenciou esse relacionamento, que antigamente era cordial, antigamente era, sabe, um vai e vem, sabe, uma comunicação mais fluente, para uma situação de governo, de domínio. O pecado maculou o plano original de Deus acerca do casamento. E a mulher virou quase que escrava. E por causa disso, amado, que a mulher parou de ser a companheira do homem, veio uma coisa que você conhece muito bem, chamada poligamia. A mulher passou a ser objeto. Não tinha mais direito a nada. Se o homem gostava, ficava. Se não gostava, chutava. Então tinha uma ali, a mulher não podia opinar, não podia falar nada, não tinha sentimento, não tinha desejo. Ele olhava a outra, eu quero aquela também. Ele tinha condições de bancar as duas, ficava com as duas, ficava com as três, com as quatro, acabou. A mulher não tinha direito a nada. O sentimento dela, que guarde, que vá para o brejo. Era assim que acontecia. E da mesma forma, amados, que a poligamia começou a surgir o quê? O múltiplo casamento. O que é isso? O cara casa agora, aí não quer mais, larga, aí pega outra casa, aí não quer mais, larga. Por causa disso, surgiu o divórcio.